Foi uma sequência de desencontros. O pequeno Adriel, de apenas 9 anos, deu entrada na UPA no dia 1º de abril com vômitos e dores no estômago, mas parecia coisa simples. Ele saiu aqui de casa com sintomas de gripe. Ele tossia, ele vomitava e estava com o peito um pouquinho chiando. Ele entrou andando na unidade de pronto atendimento, mas o quadro só se agravou dia após dia. Lá na UPA, a gente chegando lá, eles internaram ele com sintomas de gripe, disseram que ele estava com bronquite, mas nos exames que foram feitos não acusava nada, nem a bronquite, nem nada, o médico mesmo disse isso pra gente, e internaram ele lá, ele ficou, dormindo, ele não acordava, ele ficou segunda e terça-feira dormindo. Os pais contam que Adriel já tinha perdido parte dos movimentos e estava com o olho virado quando os médicos diagnosticaram a meningite. Na quarta-feira, a hora que ele acordou, que eu e meu marido conseguimos fazer ele acordar um pouquinho, a gente percebeu que ele estava com o olho totalmente virado, tinha perdido a coordenação motora e ele não falava mais. Ele estava assim, falando como se fosse uma criança de 6 meses. Se tivesse descobrido isso antes, eles fizessem um exame simples lá, igual o médico fez lá na quinta-feira cedo, que foi muito simples o exame que ele fez lá. Só pegou a cabeça dele, mexeu com a cabeça dele, olhou as retinas dele, mexeu com as pernas dele. Ele viu, na hora lá, ele danou com os outros médicos lá. Como é que eles podiam deixar um menino daquele lá, daquele jeito lá, no meio de várias outras crianças, que tinha menino recém-nascido, menino de 1 ano, 2 anos, tudo junto com ele lá. E eles não tinham visto que ele estava com essa doença, que era meningite. A descoberta da doença deixou as coisas ainda mais difíceis para a família. Evaldo conta que não havia vagas na rede pública e nem os hospitais particulares receberam o garoto. Ligamos, falaram que tinha vaga, precisava depositar uns 30 mil, nós falamos que depositava. Aí quando eles conversaram com os médicos lá, não sei se é por causa do diagnóstico dele lá, que era suspeito de meningite, quando voltamos a conversar com eles, não tinha a vaga mais. A vaga tinha sumido? Tinha sumido a vaga. Aí até o rapaz lá conseguiu, lá até pelo SUS, o dinheiro, falou que depositava até à vista. Pelo SUS também ele conseguiu o dinheiro, mas mesmo assim eles negaram a vaga para ele. No estado também não conseguiram, foram conseguir só no domingo. No domingo aí conseguiram a vaga para ele, para Belo Horizonte. Mas aí eles falaram que do sábado para domingo ele deu uma crise lá e não tinha como levar ele, porque senão ia piorar, sabe? 12 dias após a internação, veio a triste notícia. Adriel não suportou as complicações da meningite e morreu no hospital regional. Continuou se complicando, porque a gente chegou lá no estado neurológico que ele estava, ele precisava do acompanhamento de um neurologista. E o hospital regional não tinha neurologista. Eles disseram que tinham mandado os neurologistas tudo embora, que não tinha nenhum, para examinar o meu filho. E o caso dele era para neurologista. Então, aí a pediatra, foi ela que recebeu o meu filho lá, porque ela precisava de um pediatra só para ele, devido à suspeita de meningite. Foi ela quem atendeu ele, quem recebeu ele, e aí, a partir do momento, como não tinha o neurologista para examinar, e ele já não estava conseguindo respirar muito bem sozinho mais, então ela decidiu por aí entubá-lo. E aí ele ficou entubado todos esses dias, até eu receber a triste notícia. No sábado, o neurologista apareceu, os neurologistas, não sei, acho que foram recontratados. A gente até queria, propôs para o hospital a gente pagar uma consulta, porque já que não tinha, eu imaginei que a gente tinha que ter o direito de às vezes, tentar fazer alguma coisa, pagar um neurologista para ir lá examinar ele antes que ele fosse entubado, mas infelizmente o hospital não autorizou. Então ela entubou ele e desde então, no sábado, foi quando o neurologista chegou, examinou ele, mas aí perdeu o parâmetro, porque ele estava entubado. Então o neurologista já não tinha mais o que fazer. Mas mesmo assim, ele achou que às vezes pudesse ser uma outra doença que não a meningite, porque o que tinha sido feito, o exame da meningite, não deu comprovado que era a meningite que ele tinha, devido aos medicamentos que ele já vinha tomando da UPA. Então, os medicamentos podem ter camuflado a doença, sabe? Então, meu filho ficou com um quadro indefinido. A família sobrou a revolta. O garoto de apenas 9 anos era a alegria da casa e da escola, que fica bem em frente. A mãe explica que ele era uma criança alegre, participativa e bastante saudável.
Meu filho era uma criança saudável, que nunca ficou doente. Meu filho, o que ele tinha era um resfriado de vez em quando. Era uma criança feliz, uma criança saudável, que brincava de pé na rua e no chão, sabe? De pé no chão, na rua, brincando, divertindo. Participava de todos os projetos da escola. Era uma criança feliz, que tinha alegria de viver. E, infelizmente, veio a doença e também a demora no diagnóstico, que eu acho que prejudicou bastante, levou o meu filho. Os pais acreditam que o filho poderia ter sobrevivido se o tratamento tivesse sido diferente e se os médicos tivessem descoberto a doença logo no início. Eu acho que sim, sabe? Igual, por exemplo, foram muitos médicos que olharam ele lá na UPA, lá, e ele clamando muita dor no tórax e só dormindo. E quando é fé, dá na quarta-feira, ele chega lá, nós acordamos ele cedo, ele com o olho virado. E você pergunta ao médico o que é isso, que isso não é normal. Ele fala, não, isso é efeito dos remédios. Você vê que não é normal. Ainda consternados pela morte do filho, Evaldo e Viviane juntam forças para transformar a tragédia em um símbolo de luta por uma saúde melhor. Eu gostaria muito que se alguém que tivesse algum tipo de influência para ajudar a gente a batalhar, sabe, por essas crianças que não têm uma vaga, por essas crianças que não têm um leito. Porque eu ouvi lá dentro do hospital uma médica chorando e falando para mim que, infelizmente, eles estão de mãos atadas porque a vaga não existe. O meu filho ficou na UTI adulta. O meu filho ficou na UTI adulta porque não existe vaga de UTI para criança. Não existe aqui em Patos. Não existe essa vaga para essas crianças, sabe? Então, assim, é isso aí que a minha ideia é justamente essa, de tentar fazer as coisas para que meu filho seja único, que ele seja único, que não aconteça mais com outras crianças. Porque é muito difícil você perder um filho e, às vezes, de repente, é igual eu estou te falando, eu procuro não pensar nisso, mas você ficar pensando que talvez pudesse ter feito alguma coisa e não fez. Entendeu? Isso pesa demais na hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro para dormir, isso pesa muito. É muito injusto, sabe? O que eles fazem num governo desse aí. E igual a médica falou, que não tem leito para criança de 4 a 12 anos. Aqui em Patos e nem na região tem. E na região tem pouquíssimas vagas. Aí se der uma epidemia dessa aí de meningite, os meninos vão morrer tudo, o que é que vai acontecer?